Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.
Fala, imparáveis! Tudo bem com vocês? Professor Thiago Aquino, sou professor de Direito Penal aqui da Tribo Concurso, ao vivo aqui diretamente do YouTube da Tribo, nesse evento chamado Batendo Pós-Edital, né? Batendo Pós-Edital de qual concurso, professor? Do MPU, Ministério Público da União, mais especificamente do técnico em administração, obviamente trabalhando aqui a minha disciplina, o Direito Penal, vai ser cobrado na sua prova, onde a gente vai aqui fazer uma análise breve do edital propriamente dito, né? Analisando tópico a tópico, aquilo que é mais relevante, que você merece dar mais atenção no seu estudo e tudo mais. E, na sequência, realizar questões da nossa banca Fundação Getúlio Vargas, a banca FGV, que é a banca que fará esse concurso. Peguei questões aqui todas de 2024, né? Todas questões bem recentes, para você perceber como que essa banca cobra esses conteúdos que estão presentes no seu edital. Então, o objetivo dessa nossa aula, desse nosso evento é isso, é bater o edital comentando cada tópico e resolução de questões da banca FGV, que é a banca do seu concurso, beleza? Então vamos lá, galera, ó. O evento aqui da Tribo Concurso é o nosso batendo pós-edital do MPU, como eu disse, para o cargo, né, de técnico em administração, onde a gente vai agora trazer aqui o edital. Se você não me segue no Instagram, tá errado, tá aqui o nosso @, professor Thiago Aquino. Lá você pode também servir como canal de comunicação para tirar qualquer dúvida, beleza? Então vamos lá, trouxe aqui um extrato do nosso edital verticalizado que a Tribo já disponibilizou para os seus alunos e também para aqueles que querem adquirir. Nós estamos aqui com o extratozinho da parte, né, da minha partezinha aqui do direito penal. Analisando aqui, com o edital interessante, ficou um edital interessante, onde ele deu mais atenção aqui à parte geral do Código Penal, né? A gente observa aqui, ó, 7 tópicos da parte geral, e quando vai se falar em crimes em espécie propriamente dito, a gente só vai ter o título 11 dos crimes contra a administração pública e 3 capítulos dele só. Os crimes praticados contra a administração pública em geral, praticados por funcionário público, né? E os crimes praticados por particular contra a administração pública em geral e dos crimes praticados contra a administração da justiça, né? Então, assim, com relação à parte especial, aqui começando a análise de trás para frente, a gente tem aqui poucos crimes cobrados, então fica bem tranquilo para você estudar. São crimes ali que geralmente não tem muita confusão doutrinária nem jurisprudencial, é realmente você conhecer cada tipo penal, o texto de lei correspondente, né? Você consegue matar qualquer questão nesse sentido, né? Então vai ser bem tranquilo aqui essa parte aqui do capítulo do tópico 8 do seu edital aqui dos crimes em espécie, né? Mas vamos aqui analisando um por um. Aplicação da lei penal. Aplicação da lei penal é o título 1 da parte geral. A gente vai estudar ali a sucessão de leis no tempo, a aplicação de lei quando a lei penal no tempo, quanto a lei penal no espaço, abolício crimes, né? Aqueles primeiros artigos ali do Código Penal, artigo 1 ao 12, a gente vai encontrar esse tópico. O interessante é que a gente está aqui no título 1, trabalhando a aplicação da lei, né? Trabalhando da aplicação da lei, que, como eu disse, vai do artigo 1º, vou até colocar aqui na apresentação, vai do artigo 1º, vou apagar isso aqui. Aqui nós vamos do artigo 1º ao 12 do CP, né? Que é o nosso título 1, é o nosso título 1 da... Eu botei aqui sem querer, peraí. É o nosso primeiro tópico, que está justamente trazendo o título 1 da parte geral do Código Penal. Aí o que acontece? O segundo tópico aqui, ele já traz imputabilidade penal. Ele traz imputabilidade penal, como eu disse, deixa eu só botar aqui para você. Esse é o título 1 da parte geral do Código Penal. A imputabilidade penal, pessoal, é o título 3. Esquisito isso. Por quê, professor? Porque ele pulou o título 2, né? A teoria do crime, que sempre cai em qualquer concurso. Ele já pula para o título 3, que aqui vai dos artigos 26
ao 28 do CP, né? Ele pula o título 2, aí ele continua com o concurso de agentes, que é o nosso título 4, que é também só 3 artigozinhos, né? O artigo 29, 30 e 31 do CP, que é o título 4, certo? Aí, quando vai falar de pena, ele não especifica por título, que é o título 5, né? Opa! Que é o título 5. Ele já vai dentro dos capítulos. Esse aqui é o capítulo 1 do título 5, né? E vai aqui, deixa eu olhar aqui, do artigo 32 até o artigo 52. Aqui vai do artigo 32 ao 52. Aplicação da pena. A gente tem aqui, né, o capítulo 3, que vai do artigo 59, ao 59 até o 76. Até o 76. Aí ele pula suspensão condicional da pena, pula livramento condicional, pula efeitos da condenação, pula reabilitação e vai lá o título 6, que é medidas de segurança. E vai do artigo 96 ao 99 do Código Penal. E aí aqui nós temos a extinção da punibilidade, é o título 8, e vai do artigo 107 ao artigo 120, né? Ao artigo 120. Certo? Então, a parte geral aqui, o que é que eu achei mais esquisito? Não caiu teoria do crime. Professor, e aí? Eu não estudo? Rapaz, é complicado, para até trazer você aqui para a tela, olhar aqui nos seus olhos aqui para a gente trocar essa ideia. Que a teoria do crime que vale do artigo 13 até o 25, que o 26 em diante já é imputabilidade, o núcleo duro do direito penal, onde a gente estuda como é que o crime se comporta, quando o crime é tentado, como é desistência voluntária, perímetro eficaz. Expressamente ele não está no seu edital. Mas acaba que o conhecimento que você adquire ele é muito importante para que você evolua, para que você... Como é que eu vou trabalhar a imputabilidade penal, que é um elemento dos 3 presentes na culpabilidade, e eu não estudar os outros, ou não entender como é que funciona a culpabilidade de maneira geral, tal. Assim, eu recomendo que você estude a teoria do crime também. Esse título 2 eu recomendo, porque vai ajudar você a estudar dos crimes praticados por funcionário público. Como é que você vai saber quando há um concurso de pessoas, né? Apesar de que concurso de agentes já está aqui no edital. Mas assim, eu trouxe o que expressamente está no seu edital, já especificando artigo por artigo, mas, como eu disse, é importante que você tenha esse conhecimento da teoria do crime para que você entenda realmente o direito penal de uma maneira mais tranquila, certo? Beleza? Mas assim, a banca, se cobrar, nós vamos entrar com recurso, porque expressamente o seu edital não está. Mas é porque a teoria do crime, ela, às vezes, vem dentro de outras questões que a gente precisa daquele conhecimento. Entendeu? Vamos continuar aqui a análise. Continuando aqui analisando, como eu já comecei aqui, vou dar todos os artigos dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral, vai do artigo 312, né, que é o primeiro de peculato. Ó, porque aqui o que acontece? Ó, é o capítulo 1, presta atenção, ó, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Isso aqui é o capítulo 1 do título 11, que vai do 312 até o 327. Essa outra parte aqui, ó, dos crimes praticados por particular contra a administração geral, é o capítulo 2, que vai também do título 11, né, que vai do 328 ao 337. Ao 337. E aí ele pula, né, o capítulo 2A, que é dos crimes praticados por particular contra a administração pública e estrangeira,
e vai para o capítulo 3, que é dos crimes contra a administração da justiça, né? Esse aqui é o capítulo 3, que vai dos artigos 338 ao 359. Beleza? Tranquilos aqui? Noções de direito penal, artigo por artigo, você já sabe o que estudar. Veio no tópico do direito penal essas duas leis penais especiais. A lei, né, resultante de preconceito de raça ou de cor, que é a nossa lei de racismo, a lei 7716 de 89. Ele coloca essa lei aqui, mas essa lei nada mais é do que uma atualização, né? Ele coloca dentro da lei de racismo a injúria racial, né? Ele tira do Código Penal e coloca dentro da lei de racismo, tá? Então, se você estudar a lei 7716 atualizada, você já vai encontrar textos com essa nova redação através dessa lei. Então, essa lei nada mais é do que uma atualização aqui que houve na lei de racismo. E a nossa lei do crime de abuso de autoridade, né? Então, foram duas leis aqui que é bem tranquilo de você estudar, leis. E se você já vem estudando para outros concursos, com certeza você já tem bastante familiaridade, né? Então, vai ser bem tranquilo aí o seu estudo. A lei de racismo, não, ela é uma lei bem pequena, 22 artigos ali. E a lei de abuso de autoridade também, a gente tem uma lei que já vem caindo muito em provas, né? Já vem caindo muito em prova, então é uma lei que com certeza você já vem estudando e não vai ser problema no seu estudo. Tranquilos? Então é isso, né? Então é isso, basicamente. A gente já pode trabalhar as questões propriamente ditas, a gente já conseguiu apresentar para você aqui precisamente que você precisa estudar, inclusive dizendo, desculpa, eu esqueci de dizer aquilo que é mais recorrente em prova, né? Mas o próprio edital verticalizado já diz, ó. Ele bota aqui que a aplicação da lei tem uma recorrência 3, imputabilidade 3, concurso de agente cai bastante também, mas nem tanto, então a recorrência 2. Espécie de penas cai muito mais do que a aplicação, do que medida de segurança, do que extinção da punibilidade. Crimes contra a administração, vai cair certeza, né? Então, o edital verticalizado ele já lhe ajuda a trazer a recorrência em prova. Lei de racismo, recorrência 2, lei de abuso de autoridade, recorrência 2. Então, feitos aqui as nossas considerações, né? Vamos trabalhar, olha só, como eu disse, fala aqui com você de novo, como eu disse, eu trouxe questões da banca FGV, óbvio, a banca vai fazer seu concurso. Eu trouxe 10 questões, todas de 2024. Eu fiz questão de botar no site para você saber que nós estamos estudando. E você vai ver como essas questões da FGV, cara, ele sempre traz um texto meio que grande, um caso concreto, um negócio, mas no final a gente lendo com calma, interpretando direitinho, vou dar aqui como as dicas também como você deve estudar essas questões, você vai ver que dá pra gente arregaçar aqui a banca FGV, beleza? Então vamos lá, ó. FGV cobrou no ano de 2024, ó, nossa FGV, na Prefeitura de São José dos Campos, para procurador do município. Presta atenção. No ano de 2020, durante a pandemia de Covid-19, após uma briga por prioridade na vacinação, Caio disparou 3 vezes. Caio disparou 3 tiros com sua arma de fogo na direção de Tício, e foi atingido e levado ao hospital por transeuntes. Entretanto, após ficar em coma induzido por 30 dias, Tício veio a falecer em decorrência dos ferimentos causados por Caio. No dia da briga, Caio, né, que é o autor aqui dos disparos, ele tinha 17 anos, 11 meses e 26 dias de idade, enquanto Tício tinha 69 anos, 11 meses e 26 dias de idade. Então você já está ligado aqui que ele vai querer confundir você, já que o Caio tinha 17 anos no dia dos disparos, mas o Tício, ele morreu 30 dias depois, então, em tese, no dia da morte, o Caio já teria completado 18, o Tício já teria mais de 70 anos, né? E aí já vai querer aqui trazer essa confusão. Mas, meu irmão, você tem que lembrar que para o direito penal, quando se fala em tempo do crime, a teoria adotada é a teoria da atividade ou teoria da ação. Então, o que vale
é o tempo, é o momento da ação ou omissão. Momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso é o que vai valer para a aplicação da lei, para ver qual era a lei vigente na época, para ver a idade do autor, do sujeito passivo, né? Porque você tem mais de 70 aqui, já vai ser circunstâncias agravantes. Na verdade, dentro do Código Penal, a gente tem até aquela causa de aumento de pena, né? Quando o indivíduo ele é a vítima, né? Quando a vítima ela tem mais de 70 anos, ela tem mais de 70 anos, a gente tem até aquela causa de aumento de pena, né? Na verdade é mais de 60, então ele quis confundir aqui, mas o Código Penal ele traz uma causa de aumento de pena quando a vítima é mais de 60 anos, então de qualquer forma o Tício já tinha mais de 60, mas a questão vai em cima disso aqui. Se a gente vai considerar ele como mais de 18, que ele seria imputável, ou com 17, ele sendo inimputável. Então é bem tranquilo. Eu sei que o artigo 4º do Código Penal, ele vai me dizer que o tempo do crime é o momento da ação ou da omissão, é a teoria da atividade. Então acabou-se. Vamos ver aqui o que é que os itens vão dizer. O item A ele vai dizer que o Caio tornou-se inimputável posteriormente, pode ser responsabilizado criminalmente, pois o Código Penal, a teoria do resultado está errado, né? Ele, em tese, ele tornou imputável depois que a teoria do resultado fosse adotada, né? B. O Caio praticou o crime de homicídio extemporâneo, pois o Código Penal adota a teoria da ubiquidade quanto ao tempo do crime. Não, é a teoria da atividade. Caio é considerado inimputável quanto ao fato narrado, pois a legislação adota a teoria da atividade relativa ao tempo do crime perfeitamente. É o que nos diz o artigo 4º do Código Penal, vai ser o gabarito do item C. Caio tornou-se imputável posteriormente e pode ser responsabilizado pelo crime de homicídio, uma vez que o Código Penal adorou a teoria da ultraatividade quanto ao tempo, viajou. Caio é considerado retroativamente imputável, uma vez que o resultado consumou-se quando o mesmo já havia atingido. Se a nossa teoria quanto ao tempo do crime fosse a teoria do resultado, né? Aí sim, mas não é. Tá? O artigo 4º nos diz que, para o tempo do crime, a teoria é a teoria da atividade. Tranquilos? Então você vê, é uma questão grande, longa, né? Mas o artigo 4º, tempo do crime, você vai lembrar daquele mnemônico, né? Do direito penal, luta, né? Que para o lugar do crime é a teoria da ubiquidade, artigo 6º. Mas para o tempo do crime, para o tempo é a teoria da atividade, artigo 4º, certo? Então, professor, 2024, o Banco FGV cobrou para a Câmara dos Deputados, analista legislativo, consultor legislativo, ou seja, cargo top, né? Cargo top aqui, mas você vai ver que é questão bem tranquila. Arão foi denunciado em ação penal na qual lhe foi imputada a prática de conduta típica prevista em lei temporária. Considerando que foi ultrapassado o prazo de vigência da mencionada lei, assinale a opção correta segundo o disposto. Pessoal, muita atenção nisso aqui, tá? Muita atenção. Quando se fala em leis penais no tempo, sucessão de leis, você tem que lembrar o quê? Regra. A lei, ela é irretroativa. A lei, ela produz resultados a partir de hoje. Ela entrou em vigor hoje, ela produz resultados daqui para frente. Essa é a regra. Pode retroagir, professor? Pode, se for benéfica ao réu, se for uma novatio legis in melius, uma nova lei melhor, ela pode retroagir e produzir efeitos a fatos que ocorreram antes dessa lei entrar em vigência. É a retroatividade da lei. Vem uma lei pior, e essa lei é que está em vigor no momento em que eu estou sendo julgado. A lei que vigorava à época dos fatos que eu pratiquei nem existe mais, mas era uma lei melhor para mim. Ela não existe mais hoje, no dia do julgamento, mas ela pode ser aplicada? Pode. Ela vai ultragir, ou seja, aquela lei que nem mais está mais vigorando, ela vai ultragir, ela vai produzir efeitos mesmo depois de já revogada. É o fenômeno da ultratividade. Então, nós temos a chamada extratividade das leis, onde tem a retroatividade ou a ultratividade. Já falei da regra, é a irretroatividade, excepcionalmente pode retroagir ou ultragir, se sim, for mais benéfica ao réu. Mas falou de lei temporária, falou de lei excepcional, a regra muda, cara. Eu não quero saber se uma lei depois é melhor, é pior, não interessa. Eu vou analisar apenas se o fato foi praticado durante a vigência dessa lei. Se o fato foi praticado durante a vigência da lei,
a lei temporária será aplicada, mesmo que ela já tenha revogado, mesmo que depois tenha uma lei melhor, mesmo que depois tenha uma abolição crimes, não interessa. Foi praticado durante a vigência da lei temporária? Foi. A lei temporária vai ser aplicada. Foi o fato praticado durante a vigência da lei excepcional? Foi. Essa lei vai ser aplicada mesmo se já tiver sido revogada, porque elas são ultrativas. As leis temporárias e leis excepcionais, elas são ultrativas. Então, meu irmão, ele foi denunciado que foi imputado a prática de conduta típica prevista em lei temporária. Considerando que foi ultrapassado o prazo da vigência da mencionada, assinale a opção correta. Olha só, o item A. A conduta deixa de ser punível, exceto se houve danos causados a terceiro, nada a ver. A pena permanece aplicável, porém, de maneira atenuada, também não tem isso de atenuar porque a lei não existe. A nova legislação impõe a abolição da imputabilidade? Não. A conduta permanece incriminada e punível? Com certeza, permanece. A conduta praticada é fulminada pela prescrição? Não, nananina, não. Tá? O fato foi praticado durante a vigência? Foi. Então, meu irmão, é isso que acontece. É só você dar uma lida no nosso artigo 3º que você vai encontrar os conceitos aqui necessários para essa questão. Terceira questão, FGV, para técnico judiciário lá do TJ de Amapá. João, no dia 14 de novembro de 2023, ingressou em um estabelecimento comercial e, mediante o emprego de uma arma de fogo, subtraiu o numerário existente no caixa, evadindo-se na sequência. Durante o processo penal, foi juntado aos autos um laudo pericial em observância às formalidades legais, demonstrando que, à época dos fatos, João, em razão de uma determinada doença mental, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato da conduta que praticou. Olha só, o tema agora é imputabilidade que está no seu edital, né? Lembra, as últimas duas questões foi sobre a aplicação da lei, né? O primeiro tópico. A terceira questão agora já no segundo tópico do seu edital. Considerando as disposições do Código Penal e os entendimentos doutrinário e jurisprudencial dominantes, João será absolvido. Olha, ele já está afirmando, ele quer saber o quê? Se vai ser absolvição imprópria ou própria. Pessoal, o que é absolvição? Até quem nunca estudou direito penal, mas já assistiu muito filme, já sabe. Absolvido é aquele réu que não é condenado. Ou foi provado que ele não foi o autor dos fatos, ou que não houve a materialidade, ou seja, o crime nem chegou a ocorrer, né? Ou ele estava em alguma excludente de ilicitude, tá, resumindo, ele foi absolvido. Não vai ser imputado a ele nenhuma pena. Imputado por quê? Porque você é absolvido propriamente quando você é imputável. Você é uma pessoa maior de 18 anos, tem plena capacidade mental, matou uma pessoa, estava provado lá que é legítima defesa. Ou está provado que você está sendo acusado de uma morte que nem houve, nem teve materialidade. Ou você está sendo acusado de uma morte que não foi você, foi outra pessoa quem matou. Você vai ser absolvido propriamente. Não vai ter nenhum efeito penal. Você vai para casa tranquilo, solto, leve. A absolvição imprópria, aí aqui é o seguinte. Ficou até comprovado lá que você matou. Ficou até comprovado que de fato teve a morte, teve autoria e materialidade. Porém, você é inimputável. Você, por exemplo, por força do artigo 26, caput, você tem uma doença mental que o tornou inteiramente incapaz de entender o característico do fato ou de determinar as coisas de entendimento. E ao tempo da ação ou omissão, você não sabia o que fazia. E através da autopericial fica comprovado que você tem essa doença mental, você vai ser imputado a uma pena? Não, você é inimputável. Então aqui ocorre a chamada absolvição imprópria, pela sua inimputabilidade penal, que é uma excludente de culpabilidade. Aí você vai para casa assim? Não, né? Não, aí também. Por quê? Porque você é uma pessoa perigosa para a sociedade. Estou falando isso porque medida de segurança está no seu edital também. Então você vai ser submetido a uma medida de segurança, seja para uma internação em um estabelecimento, né, um hospital, para custódia e tratamento ambulatorial, ou até mesmo somente o tratamento ambulatorial. E aí, a depender da gravidade da sua doença, tudo isso definido em laudos periciais. Tranquilos aqui, então, nessa nossa terceira questão, não é absolvição própria, não é. Então já elimina aqui os itens B, C e D. Aqui nós temos a absolvição imprópria.
em razão da inimputabilidade penal do acusado, que é uma excludente de culpabilidade, exatamente, correto. Né? Então, se é uma excludente de culpabilidade, ele será isento de pena, porém, ele será submetido a uma MS, a uma medida de segurança. O detalhado porque, em razão da inimputabilidade, excludente de licitude não. Excludente de licitude lá do 23 é o estado de necessidade, a legítima defesa, essas coisas. Beleza? Então, vamos lá, questão número 4. Questão número 4, vamos ler aqui o que aqui diz também, Banco FGV, Fundação Getúlio Vargas, Prefeitura de São José dos Campos, Procurador 2024. Acerca do concurso de pessoas, né, o tópico 3 aí do seu edital, analisa as disposições a seguir. A pena do crime mais grave será aplicável a todos os concorrentes, ainda que algum deles tenha a intenção de participar de crime menos grave? Não, existe no direito penal a chamada participação dolosamente distinta, né? Onde o agente responde pela pena do crime menos grave e não do mais grave. Podendo, inclusive, ser aumentado de metade se fosse previsível essa ação. Mas, de qualquer forma, ele vai responder pela menos grave. Então, tá falso o item 1 aqui. 2. Aquele que, de qualquer modo, concorrer para o crime incidirá nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Corretíssimo, né? Corretíssimo. Está de acordo com o nosso artigo 29, né? Artigo 29 do CP. Esse da participação dolosamente distinta é o 29, parágrafo 2º, tá? Esse aqui é o 29, parágrafo 2º do CP. As circunstâncias e as condições de caráter pessoal sempre se comunicam a todos os concorrentes? Não, né, galera? Não. O artigo 30, ele vai dizer que as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam. Porém, né, se forem elementares do crime, comunicarão. Então, assim, ou salvo, né? Salvo se elementares do crime, tá? Então, tá falso o 3, tá correto o 2. Item D aqui, né? Somente o item 2 está correto. Uma questãozinha aqui, letra de lei total, né? Aqui realmente mudou um pouco o padrão, ó. Toda questão aqui até agora estava trazendo um casozinho em concreto, né? Um casozinho em concreto. Essa quarta questão realmente foi só letra de lei aqui do concurso de pessoas, show de bola. Bem mais tranquilo aqui para o candidato marcar o X no canto correto, tá? Leu a quinta questão aqui, enquanto eu tomo só uma aguinha aqui rapidinho. Quinta questão, Banco FGV cobrou para oficial de justiça do TRF1, agora também em 2024. Trouxe todas as questões de 2024, como eu falei. Olha só, mais um caso. Ó. Matheus foi condenado pela prática de determinado crime contra a administração pública, com a incidência de uma causa de aumento de pena. Registre-se que, em consulta à folha de antecedentes criminais do réu, o juízo sentenciante constatou que ele ostenta uma única anotação que caracteriza reincidência em crime doloso. Nesse cenário, considerando as normas atinentes à fixação da pena e o entendimento dominante dos tribunais superiores, a reincidência em crime doloso deverá ser considerada pelo juiz olha só, está no seu edital também, né? Aplicação da pena. Está lá no seu edital também. A aplicação da pena ali a partir do artigo 69 do Código Penal. Lembrar que o sistema ele é trifásico, né? O sistema de dosimetria da pena ele é trifásico. Onde, vou até aproveitar aqui rapidinho para dar uma explicação breve aqui, né? É o sistema trifásico, onde na primeira fase se analisará as circunstâncias judiciais, as 8 circunstâncias judiciais, e aí, sendo favoráveis, o juiz vai colocar a pena próximo ao mínimo, né? Ou até mesmo estabelecendo um mínimo legal, estabelecido lá no tipo penal, né, que o indivíduo está sendo incriminado, está sendo condenado, na verdade. E se tem circunstâncias judiciais desfavoráveis, ele pode se aproximar do máximo também, né? Porque a pena do peculato, por exemplo, já que falou que é um crime contra a administração, é de 2 a 12 anos. Então, ele pode, se está todas as circunstâncias favoráveis, ele bota ali 2 ou 3, né? Muitas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
próximo ao máximo, 10, 11, 12, entendeu? Ele pode botar uma pena menor que a mínima? Não pode. Ele pode botar uma pena maior que a máxima? Não pode. Na primeira fase também não pode. Estabeleceu. Nesse momento em que, na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais, ele estabelece a pena base, a chamada pena base. E aí depois ele vai para a segunda fase da dosimetria. Ele vai analisar agora as circunstâncias agravantes e atenuantes. Vai ver lá se tem muitas circunstâncias agravantes ou se tem muitos atenuantes também para colocar aqui para balizar a chamada pena agora, a pena intermediária. Nessa segunda fase é a pena do meio, né? Digamos a pena intermediária. Ele pode, se tiver muitas circunstâncias agravantes, botar essa pena intermediária maior que a máxima legal, em abstrato, combinada no artigo? Não pode. Ele pode botar menor que a mínima? Também não. Nem na primeira, nem na segunda fase. Não pode. Ele tem que continuar aqui, nessa baliza, entre 2 a 12 anos. No exemplo aqui do peculado, por exemplo. Beleza, professor. E a terceira fase, qual é? A terceira fase, ele vai analisar as causas de aumento ou de diminuição de pena, se houverem. Nesse caso, aí sim ele pode ultrapassar a pena máxima, bem como ele pode botar uma pena aquém da mínima, ou seja, uma pena menor que a mínima legal, somente na terceira fase. E aí, nesse momento, é a última fase, ele vai aplicar a pena em concreto. A pena aplicada realmente que o indivíduo vai executar. Beleza? E com relação à reincidência, que é o caso mencionado, reincidência, quando você estiver estudando das circunstâncias agravantes, você vai ver que a reincidência é uma circunstância agravante. Ora, se é uma circunstância agravante, e eu falei que a circunstância agravante é a segunda fase nessa questão da dosimetria, então ele vai pesar, né, a mão na segunda fase, já que a reincidência é uma circunstância agravante, beleza? Então vamos ver aqui dos itens quais que vai falar isso. Ele pergunta de novo, nesse cenário, considerando as normas atinentes à fixação da pena e o entendimento dominante, a reincidência é uma circunstância agravante da segunda fase. Então é na terceira fase da dosimetria? Não. Enquanto a causa de aumento de pena será valor. Ele falou que tinha uma causa de aumento de pena também, né? A causa de aumento de pena, então, é na terceira fase e a reincidência é na segunda fase, tá? Então tá errado aqui. A primeira fase da dosimetria, enquanto a causa. Não. Primeira fase da dosimetria, não. D. Na segunda fase, certo? É realmente. A reincidência é realmente na segunda fase da dosimetria, correto? Enquanto a causa de aumento de pena será valorada na terceira. Verdade, corretíssimo aqui. Ó. A reincidência aqui, na segunda. E como já está dizendo, uma causa de aumento, a causa de pena é na terceira. Uma causa de aumento na terceira, corretíssimo. Então, o nosso gabarito da quinta questão é o item D de delta, certo? Terceira fase, não. Enquanto a causa é na primeira, está errado aqui também. Beleza? Quinta questão, item D de delta. Vamos para a sexta questão. Trabalhar outro tópico do edital aí também, que a gente já viu no início da nossa aula, que é as causas de extinção da punibilidade. Questão que cobrou lá Assembleia Legislativa, né? Eu acho que deve ser, de Tocantins, né? Para policial legislativo. Agora, em 2024, Banco FGV. João responde perante o Juizado Especial Criminal da Comarca Alfa pela prática do crime de porte de drogas para consumo pessoal, o artigo 28 da Lei de Drogas a 11.343. Por ter sido encontrado com 5 gramas de cannabis ativo, popularmente conhecida como maconha. Nada obstante, no curso da persecução penal, o Congresso Nacional editou uma legislação discriminadora e a conduta perpetrada pelo agente. Nesse cenário hipotético, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que ocorreu uma legislação discriminadora, então é uma lei supressiva de incriminação, que a gente encontra lá no artigo 2º caput do Código Penal. Então, uma lei supressiva incriminadora, que a gente conhece também como abolício crimes, né? Como abolício crimes, ela diz aqui no artigo 2º que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução, se o indivíduo estiver realmente já executando a pena, e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, cessa os efeitos penais. Quais são os efeitos penais? É a reincidência, né? Os maus antecedentes e, obviamente, o principal, a própria execução da pena.
Mas a gente vê também lá no artigo 107 do Código Penal, quando a gente vai estudar as causas que extinguem a punibilidade, a gente vai ver que esse abolício crimes, ele também vai extinguir a punibilidade. Na verdade, o abolício crimes, a perempção, o indulto, a anistia, a graça, todas estão presentes lá no 107 do Código Penal, que são chamadas causas extintivas de punibilidade. Mas se a gente está falando de uma lei discriminadora, aí é tranquilo você saber que o item A, né, que no artigo 107 você vai encontrar no inciso 3, a retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso, que é conhecido aqui no termo latim do abolício crimes, tá? Do abolício crimes. Beleza? Item A é o nosso gabarito. Então, continuando o nosso gabarito. O nosso gabarito vai ser da sexta questão, item A, tranquilidade, beleza? Vamos seguindo. Questão número 7, leiam aí enquanto eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. João, agente público federal. Olha só, questão cobrada para engenharia civil, né? Analista judiciário, TRF1. João, agente público federal, competente, deu ordem de parada a um veículo automotor que transitava em excesso de velocidade no interior do estado do Pará. Realizado o exame de alcoolemia, que é o teste de bafômetro, constatou-se que o condutor havia ingerido grande quantidade de álcool, dando aso à caracterização de crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Dessa forma, João solicitou ao condutor R$ 10.000 para liberá-lo, proposta aceita imediatamente e operacionalizada por meio de transferência bancária. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, João, que é o agente público federal, responderá por qual crime, né? Pessoal, é o seguinte, trabalhando os crimes em espécie, né? Dos crimes em espécie que estão no seu edital, como eu disse, dos crimes contra a administração pública. O primeiro capítulo é os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral, né? Então, beleza. O João é um funcionário público, então, certeza, a titulação aqui do crime dele vai estar aqui no capítulo 1 do título 11, né? Que são os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Beleza. Aqui vocês têm que ficar muito espertos nos verbos, galera. Os verbos, eles nos ajudam muito na hora de tipificar as condutas. Quando você vai perceber aqui qual foi a conduta praticada, você vai ver que o João, ele solicitou R$ 10.000. Quando ele solicita, ele está solicitando esses R$ 10.000. O que é se solicitando? É uma vantagem indevida. É uma vantagem indevida. E a vantagem indevida para quê? Para que, né, obviamente, você faça um ato contra a lei, deixe de praticar um ato ou retardar uma conduta. E ele quer fazer por quê? Porque o cara tinha ingerido bebida alcoólica e tinha dado isso no teste, né? Então ele, se você me transferir esse dinheiro, eu libero você aqui, não faço a multa e tal. Então, nesse caso, quando você solicita uma vantagem indevida, você vai estar incorrendo no crime de corrupção passiva, tá? Artigo 317 do Código Penal. Então, professor, esse item A que fala corrupção passiva e ativa em concurso, esse corrupção ativa está querendo se referir ao cidadão? Tem o nome do cidadão aqui? Realizando o exame e tal, competente, um automotor no interior do estado, realizando o exame. Ele não fala, né, o nome aqui do indivíduo. Mas o fato é que o cara aceitou e imediatamente transferiu. Pessoal, na corrupção ativa, que é a corrupção ativa,
A corrupção ativa ele já está no capítulo 2 do título 11. Por quê? Porque é o particular contra a administração pública. A corrupção ativa lá do 334, 333. Do 333 do Código Penal, os verbos é oferecer uma vantagem ou prometer. Então, essa atitude, ela parte realmente, a atitude, ela parte do próprio agente público, ele parte do particular. Então, assim, quando o agente público ele solicita uma vantagem e o particular simplesmente aceita a proposta e entrega esse dinheiro, o particular não pratica corrupção ativa, tá? Não pratica. Professor, mas vamos supor, ele aceitou e ele operacionalizou, ele fez a transferência dos 10 mil reais. Digamos que ele não tivesse feito, seria corrupção passiva tentada e não consumada? Não, tá, pessoal? Não. O solicitar do corrupção passiva é um verbo que traz esse crime uma característica formal. Solicitou a vantagem, o crime está consumado. Não exige o resultado naturalista. Não é necessário que ele, de fato, receba essa vantagem. Quando ele fez isso aqui, ó, solicitou, meu irmão, se tu mandar 10 mil, eu não faço a multa. Pronto, já está praticado o crime. Independentemente se foi aceito, independentemente se foi pago o documento, tá certo? Então, é isso. Então, o gabarito realmente é só aqui o item C, questão 7, questãozinha bem legal, ó, 2024, bem atualizado. Vai ser o item C, o nosso gabarito, beleza? Continuando aqui no tema, né, obviamente dos crimes contra a administração, foi cobrado também na Assembleia Legislativa do Paraná, para cargo de analista, em 2024, pela Banca FGV, o seguinte enunciado grande, olha só, vamos ler com atenção. Tício, agente público de direito, é o responsável pela área de informática da administração pública Alfa, tendo a posse, em razão do cargo, de diversos equipamentos de alta tecnologia, avaliados em milhares de reais, em razão da responsabilidade inerente à função exercida, isso é rotineiramente orientado pelos superiores hierárquicos no âmbito de cursos de aprimoramento sobre os deveres da segurança que deve observar na repartição pública. E aí ele continua. Nada obstante, em um determinado dia, João, um novo colega, pediu para conversar e se apresentar a Tício em seu gabinete. O pedido foi prontamente aceito, sendo certo que Tício, de forma negligente, deixou de adotar todos os procedimentos de segurança previstos, olha só, o falta de um dever objetivo de cuidado, que eram do seu conhecimento. Nesse contexto, já no interior do gabinete, João, dolosamente e sem que o primeiro percebesse, subtraiu um notebook da administração pública, colocando em sua mochila. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar. Pessoal, então vamos lá. O Tício, ele era um agente público, ele sabia da sua obrigação dos cuidados de segurança, tá? Porém, ele age com negligência, ele deixa de adotar esses procedimentos de segurança. E o indivíduo vai e subtrai sem que ele percebesse. Você há de concordar comigo que ele não teve o dolo de participar dessa atividade criminosa. Ele não teve o dolo de furtar esse notebook. Mas ele contribuiu ou não? Contribuiu. Porém, ele contribuiu para que esse furto ocorresse, contribuiu culposamente. Quando você contribui culposamente para que outrem aproprie-se, para que outro subtraia, ou para que outro desvie, né? Para que outro desvie um bem, nesse caso, você está cometendo o crime do parágrafo 1º do artigo 312. Não, desculpa. Não, o agente ele não responde pelo 302 caput, ele responde pelo 302, parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º. Justamente por quê? Porque ele contribuiu culposamente para que outrem, né? Para crime de outro, para que outrem fosse lá subtrair. É o chamado peculato culposo.
É o peculato culposo, certo? Então, se outra pessoa se apropria de um bem, desviou, subtrai, e você contribuiu para isso, mas obviamente de maneira culposa, lembrar que esse é o único crime culposo, né, desse capítulo, a gente tem aí o peculato culposo, tá? E vamos ver o que é que os itens dizem aqui. Responderá pelo peculato mediante erro de outrem? Não. Responderá pelo peculato culposo? Correto. Sendo que eventual reparação do dano causado por parte de Tício antes da prolação dará ensejo à redução? Não. Galera, você tem que saber o seguinte, ó. Quando houver o peculato culposo, a gente vai encontrar uma previsão que está no 312, parágrafo 3º do Código Penal, que vai dizer o seguinte: se você reparar o dano, aí tem duas situações. Se foi antes da sentença, ou se foi depois da sentença irrecorrível. Se foi antes, cara, você vai ter extinta a punibilidade. Então, se ele vai, compra um notebook e repõe lá, ou seja, ele reparar o dano, antes da sentença, ele vai estar extinta a punibilidade. Ele fez isso, ele reparou o dano, mas foi depois. Então vai acontecer o quê? Vai ter um benefício também. Ele vai ter uma redução de pena. Ele vai ter uma redução de pena de metade, que foi depois da sentença a reparação do dano. Então, o item C ele vai dizer o seguinte: responderá por peculato culposo, sendo certo que a eventual reparação do dano por parte antes da prolação, se é antes, vai ter o quê? Vai ter ensejo a sua extinção da punibilidade. Então, o gabarito vai ser o item C, tá? Não responderá por qualquer crime, porquanto o Código Penal não tipifica o crime de peculato mediante erro, não, foi peculato culposo. Não tipifica o crime de peculato culposo, tipifica sim no 312, parágrafo 2º, tá? Questão 8, gabarito, item C. Questão 9 na tela agora, questão também ó, com um enunciado bem grande, né, que exige do candidato bastante atenção, então perceba que é uma regra, né, da FGV, questões longas, textos longos, né? Mas vamos aqui, ler com calma. Cobrada para a OAB, né? A FGV também fazem as provas da Ordem dos Advogados do Brasil. Antônio, funcionário público, foi designado como servidor responsável por conduzir a licitação de um hospital público que desejava adquirir 100 mil reais de doses de um determinado medicamento. Patrícia, funcionária da Sociedade Empresária Medicante Limitado, descobre o contato do Antônio e de seu celular pessoal. Manda um áudio no qual se oferece para dividir sua comissão com um funcionário público. Caso a sua empresa fosse a vencedora, o valor da comissão de Patrícia era de 50 mil reais. Em caso de vitória na licitação, ela ligou para o cara, ó, bora, 50 mil, é 25 mil teu. Antônio, indignado com a proposta de Patrícia, encaminha os fatos aos seus superiores que enviam a notícia de crime à autoridade policial com atribuição para investigar os fatos. Tomando por base o fato de não ter havido pagamento do valor oferecido, assinale a opção que indica o crime pelo qual Patrícia poderá ser responsabilizada. Olha só, lembre que a Patrícia ela é uma funcionária, então ela não é uma funcionária pública, é uma funcionária da sociedade empresária. Então ela vai ser uma particular que está cometendo um crime contra a administração pública, né? Ou seja, é o capítulo 2 aqui do nosso título 11. Eu acabei de falar para você que lá no artigo 333 do Código Penal traz a figura da corrupção ativa, onde os verbos é oferecer ou prometer uma vantagem, né? Então, quando ela descobre e manda e se oferece para dividir sua comissão, oferecendo a vantagem indevida ao funcionário público para que este deixe de praticar um ato de ofício ou pratique contra o dever funcional ou retarde, ou seja, quando ele vai ajudar, né, na licitação, favorecendo aquela empresa, ele está praticando um ato contra o dever funcional. Então, essa funcionária Patrícia, ela está com certeza praticando o crime aqui do artigo 333, corrupção ativa. Professor, mas o funcionário público, ele não foi a favor, pelo contrário, ele ficou indignado e fez a denúncia. Então, essa corrupção ativa é tentada? Não, tá, pessoal? Também não. É considerado aqui um crime consumado, porque
quando você oferece ou promete, o crime já está consumado, são crimes de natureza formal, não exige esta naturalista. Então, esquece corrupção passiva, não é corrupção ativa. É a corrupção ativa tentada? Não. É a corrupção ativa consumada na medida em que o crime é formal, bastando o oferecimento da vantagem ilícita ao servidor para a sua consumação. Corretíssimo, como a gente já viu, é o 333 do Código Penal, o crime de corrupção ativa, né? Então você vê, um texto bem grande, né? Um texto bem grande, um exemplo bem... Mas era só você ficar ligado aqui no verbo e nas condutas que você não tinha como errar essa questão, tá? Questãozinha também tem muita dificuldade. E para a gente finalizar aqui o nosso evento, 10ª questão cobrada para Procurador Legislativo, também agora 2024, né? Como eu prometi para vocês, ó, as 10 questões todas deste ano de 2024, ano que passou. E vamos embora. Tício, com o objetivo de prejudicar Mévio, seu desafeto, comparece à delegacia de polícia e afirma que o último estaria desviando valores pecuniários que pertencem à fazenda pública municipal e que, em tese, caracterizaria o crime de peculato, né? Peculato de desvio, mesmo sabendo ser o agente inocente. Em razão dos fatos narrados, a delegacia de polícia deflagra inquérito policial para apurá-los. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Tício responderá pelo crime de... Professor, com certeza aí é calúnia, né? Com certeza é calúnia, porque ele está atribuindo um fato criminoso a um indivíduo que ele sabe ser inocente. Com certeza é calúnia, né? Vamos ver qual a opção que traz aqui. Olha só, nem tem, ó. Tem falso testemunho, denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime, denunciação caluniosa. E aí, não, professor, calúnia, presta atenção, cara. Ó, deixa eu até trazer você aqui para a tela. Calúnia é um crime contra a honra, né? A honra objetiva é eu atribuir um fato que eu sei que esse camarada não praticou e esse fato é tido como crime. Ofendendo a reputação dele, falando para terceiras pessoas. Os boi aqui nas esquinas de mas tu viu ali, o cara tá desviando dinheiro da fazenda pública, aquele funcionário público ali, e tal. Em tese, eu estou praticando um crime contra a honra objetiva, tô queimando a reputação dele. Agora, meu irmão, se eu vou lá na delegacia e digo pro delegado, ó, o fulano de tal tá desviando dinheiro da fazenda pública, ele é funcionário público municipal, babá. Levar o delegado, abrir um inquérito, mover toda a máquina para poder apurar um fato que o camarada sabe desde o começo que aquilo é mentira, que ele está querendo prejudicar. Esse crime, na verdade, ele não vai ferir somente a honra. Ele vai ferir, na verdade, a administração da justiça, porque olha só o caos que... Já tem tanta coisa para a administração da justiça ter que investigar e tudo, e perder tempo com fatos que nem ocorreram. Entendeu? Então, esse é um tipo de crime contra a administração da justiça. É o crime justamente de denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa. Não é uma falsa comunicação de crime, porque aqui eu não estou atribuindo a ninguém especificamente, né? Essa falsa comunicação de crime. Eu estou dizendo que está ocorrendo um crime, mas eu sei que esse crime não ocorre, mas eu também não estou atribuindo a ninguém, tá? Tem essa diferença. O falso testemunho é quando você já tem que ser uma testemunha, que não é o caso aqui, né? Então, o crime realmente é a denunciação caluniosa do artigo 339 do CP, tá? E aí, o que é que está diferente aqui do B para o D, para a gente tentar entender qual vai ser o gabarito? O B vai dizer que é o 339 com a incidência de uma causa de aumento de pena, considerando que os fatos imputados envolvem um crime contra a administração pública. E o D diz sem causas de aumento e diminuição de pena. O artigo 339, se você perceber, ele vai dizer que a pena é aumentada de sexta parte se o agente serve de anonimato ou de nome suposto e traz uma hipótese de diminuição de pena se o fato imputado não é crime, mas sim uma contravenção. Tá? Então, assim, não existe essa causa de aumento de pena se os fatos imputados envolvem um crime contra a administração pública. Tá? Não existe isso. Tá? Por isso, na nossa 10ª questão, o gabarito é D, denunciação caluniosa sem causas de aumento ou de diminuição. É o 339 mesmo do CAPT do Código Penal. Beleza? Então, 10ª questão, finalizando aqui o nosso objetivo, né, que era fazer esse batendo pós-edital. A gente começou analisando cada tópico do edital, ainda dei para você os artigos respectivos de cada tópico.
falei o que mais cai, e depois trouxe 10 questões, obviamente, só dos tópicos ali presentes, né? Obviamente que não dá para a gente falar de todos aqueles tópicos, porque uma hora somente não dá, mas a gente procurou trazer aqueles mais importantes, com questões de 2024, com questões da banca FGV, para você já começar a mapear essa banca, tá? Então é isso. Agradeço a atenção de todos. Desejo sorte aos futuros técnicos de administração do Ministério Público da União, né? Um cargo top, muito mesmo realmente valorizado, um cargo bacana. Desejo sorte a todos. Se ficou alguma dúvida aqui, você tem o nosso Instagram aí para nos comunicar. Vai ser sempre um prazer tirar sua dúvida, beleza? Então é isso, galera. Forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!